No estoy apartado de lo que Dios está haciendo en el mundo. Essa é uma camisa que os voluntários da Jubac usaram na caravana missionária que foi feita esse ano para a Colômbia. O ano passado a gente teve a oportunidade de também, em parceria com a Junta de Missões Mundiais, estar lá no Paraguai, também com um grupo de voluntários. E em nome de Jesus, em 2021, a gente vai fazer uma caravana para a África. E eu quero te convidar, mais do que isso, eu quero te desafiar a estar conosco. Se você tem interesse em fazer parte dessa caravana, manda um e-mail pra gente também, que assim que a gente tiver mais informações, a gente vai mandando para você. Feito o merchan, agora a gente começa com a nossa segunda aula do nosso primeiro módulo do treinamento de Ministério de Juventude. Bom, como a gente já fez as devidas apresentações na aula passada, mas só recapitulando, eu sou a Jéssica, não precisaria estar repetindo isso, porque se você não sabe o meu nome é porque você não assistiu a primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, para tudo, volta e assiste, tá bom? Porque você precisa assistir todas as aulas direitinho para poder a gente ter uma linha de pensamento para poder ir aprendendo melhor, tá? Se você ainda não mandou o e-mail da tarefa de casa que eu te pedi da aula 1, quero pedir para você dar pausa também e correr para fazer o dever de casa. Porque eu quero muito conhecer você, eu quero saber mais sobre você, sobre a sua juventude, quero saber como a gente pode te ajudar mais, tá bom? Mais uma coisa, eu queria recapitular com você um pouco do que a gente conversou na outra aula, só para a gente lembrar sobre 3 coisas muito importantes que a gente falou. A gente disse que praticamente uma maioria muito grande de líderes de juventude acaba caindo de paraquedas no ministério. A gente meio que não escolhe, assim, levantar a mão e falar, ei, quero ser líder de jovens. Geralmente, acontece. Ou pelo nosso envolvimento, ou porque a liderança da nossa igreja conversa com a gente, ou com um grupo do qual a gente faz parte, para que a gente trabalhe nesse ministério, que é uma bênção. Mas todo mundo morre de medo, né? Principalmente porque as gerações estão constantemente mudando e a gente tem pavor de não saber como lidar com as gerações, principalmente as gerações que vieram depois da nossa. Mas, enfim. E aí eu queria que você começasse pensando o seguinte. Olha, dá uma olhadinha para esse slide aí. Que tipo de líder é você? Fala para mim. Você é o líder que muito desesperado, muito histérico, muito nervoso, muito tranquilo, que chora, tá tipo assim, meu Deus, não consigo de jeito nenhum, ou meu Deus, que vontade de matar esses moleques, ou tipo, Senhor, o que que eu faço? Ou todas as alternativas. Não tem problema. Eu quero dizer pra você que não tem problema mesmo o tipo de perfil que você é. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo, é que a gente tem muito para aprender. Não importa se você é calminho demais, bravo demais, a gente vai ser moldado por Cristo. Todo o nosso caráter, todas as nossas características. Se você é calminho demais, vai ter uma hora que você vai precisar ter um pulso um pouco mais firme. Se você é estressado demais, você vai precisar ser moldado para aprender a lidar melhor com as pessoas. Se você é agitado demais, vai ter hora que você vai ter que aprender a botar o pé no freio. Se você é tranquilão, zen demais, às vezes você vai ter que aprender a colocar o pé no acelerador. E mais do que isso, você vai aprender a trazer para perto pessoas que vão complementar as suas características. E isso se chama reino de Deus. Isso se chama aprender a ser igreja. E é um aprendizado maravilhoso. A gente disse na última aula que a gente não vai precisar inventar a roda. Que a gente não precisa ser o cara, a garota, que tá tudo bem. Que a gente tem muito para aprender. E eu quero dizer que independente do seu perfil, existe uma coisa que todo mundo, todo líder precisa ser. Um líder que fala sobre chamado, vocação, missão, a missão da igreja, a grande comissão. Isso é algo essencial. E é algo que às vezes a gente trata como se fosse um papel do pastor ou das promotoras de missões da nossa igreja. Mas cada ministério precisa se preocupar em, através dele,
viver a grande comissão. Então, como Ministério de Juventude, a gente precisa aprender a viver a grande comissão. E eu queria começar dizendo que a gente precisa entender um pouco sobre qual é a nossa missão. O que significa essa grande comissão que Jesus nos deixou? Porque para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho é caminho. A grande comissão, ela não se trata de um novo plano de ação, mas, na verdade, se trata do desenvolvimento do próprio método da missão de Jesus. Você consegue entender? Não é para a gente ficar quebrando a cabeça pensando em como a gente vai criar e executar um plano. É para a gente olhar para Cristo. É para a gente perceber o método de Jesus e aprender a desenvolvê-lo hoje, com as nossas gerações. É fazer a tradução disso e viver efetivamente a missão de Cristo através da nossa juventude também. Ou seja, a gente não precisa inventar a roda. A gente precisa conhecer o método de Jesus, aprender e desenvolver ele. E por isso eu disse para você que um dos principais livros que você precisa ler é A Formação de um Discípulo. Ele vai te ajudar bastante nisso. Mateus 20, nos versículos 18 a 20, a gente vai ver um pouco sobre o ID. É um dos textos que fala sobre a grande comissão e sobre o ID de Jesus. Vamos ler junto? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Em outras versões, vamos dizer, vão e façam discípulos, meus seguidores, discípulos, ensinando tudo aquilo que eu já ensinei para vocês. Você consegue entender que Jesus disse que era pra gente o quê? Fazer discípulo. Aí eu queria identificar com você um problema que a gente tem hoje. Às vezes, a gente acaba tendo muita dificuldade em desenvolver um ministério de juventude porque a gente fica se preocupando muito em: meu Deus, eu preciso fazer culto. Meu Deus, eu preciso fazer retiro. Eu preciso fazer acampamento. Eu preciso fazer noite de talentos. Eu preciso fazer festa fantasia. Eu preciso fazer sei lá o quê e tal. E não estou falando que isso não são coisas que a gente precisa fazer. Não estou falando que a gente não precisa elaborar atividades, pensar em coisas legais. Mas eu queria focar naquilo que Jesus disse para a gente fazer. Jesus deixou uma coisa para a gente fazer. Façam discípulos. Ensinem eles a me obedecer. Jesus falou para a gente discipular pessoas. E o grande problema é que hoje a gente tem se preocupado com um monte de coisa, menos com o discipulado. Você consegue entender que isso é um problema? Porque a primeira, mais importante, se a gente for resumir a missão, é isso: fazer discípulos, falar de Jesus para as pessoas, ensinar sobre Jesus para as pessoas e fazer discípulos. Fazer com que elas se tornem discípulos. Esse é o cerne da missão da igreja. Só que a gente está deixando essa missão de lado para se preocupar com as atividades. E eu estou te chamando a atenção para dizer que as nossas atividades, elas precisam ser uma resposta à vivência da missão. As nossas atividades precisam ter como foco o desenvolvimento da missão. Se eu faço um culto, precisa ser por causa da missão. Você consegue entender? O foco do culto não pode ser quantas pessoas vão estar nesse culto, mas como a gente vai desenvolver a missão através desse culto. Como a gente vai desenvolver a missão através do encontro de comunhão. Como a gente vai desenvolver a missão no retiro. Você consegue entender? É assim que a gente precisa começar a pensar. Essa chavinha, ela precisa virar, sabe? Porque se ela não virar, a gente vai continuar batendo com a cabeça na parede, batendo com a cabeça na porta, e sofrendo, e sem conseguir entender, fazer uma leitura das nossas gerações, da nossa juventude, e também sem conseguir desenvolver base sólida, sem conseguir edificar um ministério de juventude em algo verdadeiramente sólido que possa ter continuidade. Se a nossa base não estiver
no cerne da missão de Cristo, então a gente vai ter muita dificuldade para desenvolver as outras coisas. E provavelmente, não sei se você já passou por isso na sua igreja, mas a gente tem visto muito isso em muitas juventudes. Tem uma galera que se levanta, que trabalha, rala pra caramba, faz um monte de coisa, mas uma hora, ou essa galera vai embora, ou essa galera tá cansada, ou essa galera muda de geração. Aí acaba tudo esfriando, ou essa galera desanima também. E eu não tô dizendo que não existem outros fatores. Eu tô dizendo que se a gente primeiro se preocupar com se a primícia da nossa preocupação for o método de Jesus, que é o discipulado, se for o desenvolvimento da nossa missão, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais sólido, vai ficar muito mais congruente para a gente desenvolver o nosso Ministério de Juventude, para a gente poder incrementar as outras coisas. Deu para entender? E aí, gente, vai mandando comentário. Eu sei que isso não é uma live, eu sei que não vai ser ao vivo, mas me manda alguma coisa, me manda o que vocês pensam, o que vocês acham. Se vocês têm dificuldade com isso, se vocês já vivem discipulado na igreja de vocês, se vocês estão começando a viver ou se isso está um pouco longe da realidade de vocês. Às vezes, vocês até vivem na igreja como um todo, mas talvez dentro da juventude vocês estejam enfrentando uma certa dificuldade para viver isso. Vamos conversar um pouco sobre isso. Existe uma frase que o Robert Coleman falou, que é o seguinte: os verdadeiros discípulos não crescerão apenas à semelhança do seu mestre. Com o tempo, pelo seu espírito, reproduzirão a vida dele em outras pessoas. Você consegue entender a seriedade disso, assim? Que o pressuposto para fazer discípulo é ser discípulo. Então, Jesus disse, façam discípulos, ensinando tudo que eu ensinei para vocês. Porque o pressuposto é o quê? Eu já ensinei, vocês já aprenderam, vocês já me seguem. Agora vamos reproduzir isso na vida de outras pessoas. Então, é desenvolver o caráter de Jesus de uma forma que a gente não só ensine com palavras, mas que a gente reproduza na vida das outras pessoas o caráter de Cristo. Isso é muito forte. Isso é muito sério e isso requer dedicação diária, entrega diária, compromisso verdadeiro. Não dá para trabalhar com juventude se o seu coração não tiver nisso. Não dá. Não tem como, sabe? Não dá para você falar, não, eu vou ser líder de jovens, mas eu sou líder de mais não sei quantos ministérios da igreja. Não dá, você vai estar dividido, você não vai conseguir fazer essa entrega ao ponto de conseguir iniciar e gerar o discipulado e a reprodução na vida da sua juventude. Todos nós somos chamados para participar disso. E aí a gente vai perceber duas coisas muito importantes. O desenvolvimento do caráter, ele é muito mais importante do que o polimento de técnicas. E é por isso que eu comecei falando sobre a nossa missão e sobre onde tem que estar qual deve ser o nosso compromisso. Porque as técnicas, elas vêm depois. Elas vão ser a consequência do nosso aprendizado, mas o desenvolvimento do nosso caráter em Cristo é muito mais importante. Primeiro, nós precisamos ser uma pessoa de Deus, para depois realizar a obra de Deus. E feito isso, nós vamos conseguir desenvolver isso na nossa juventude também. Na prática, eu queria perguntar se é isso que você tem vivido na sua vida. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa ter autocuidado, sabe? Com você mesmo. Você precisa, como líder, ter alguém com quem você vai se aconselhar. Você precisa conversar com o seu pastor. Eu quero dizer para você que o seu pastor ele não tem que pensar a mesma coisa que você. Vocês, na verdade, não vão pensar a mesma coisa. Vocês são de gerações diferentes. Vocês estão em posições de lidar com pessoas de faixas etárias diferentes. Então, vai ter horas em que vocês vão discordar. Mas isso não é desculpa para que a gente seja insubmisso com os nossos pastores, e muito menos para que a gente caminhe distante deles. O pastor é o anjo da igreja. Jesus, ele trabalha com a autoridade delegada. Jesus delegou a autoridade dele
na igreja para o pastor, que é o anjo da igreja. O pastor delega a autoridade que Jesus delegou para ele aos líderes da igreja. Então você precisa entender que a sua autoridade como líder, ela vem por meio de Cristo, mas através do seu pastor, porque ele é que tem o trabalho de conduzir o rebanho e você vai ser auxiliar dele nesse papel. Então você precisa ter uma vida, um relacionamento ajustado com o seu pastor. Você precisa compartilhar com o seu pastor seus planos, suas metas, vocês precisam orar junto por isso, sabe? Eu não tô dizendo, gente, que é para todo dia você tá lá batendo na porta do gabinete do seu pastor, porque seu pastor tem muita coisa para fazer, você também. Mas eu tô dizendo que a gente precisa ter um relacionamento afinado, um relacionamento ajustado, porque às vezes a gente como líder de jovens peca muito nessa questão. A gente quer que a galera vem atrás da gente pra saber como é que a gente tá, pra não sei o quê, mas a gente também não quer concordar com ninguém, não quer, entende? A gente precisa ter essa humildade para entender o nosso papel de submissão. Voltando um pouco mais para a questão da nossa missão, um grande problema que a gente tem enfrentado na nossa atualidade é que a gente tem ficado sem referências. Em qual sentido que eu quero dizer? A gente tem boas referências, tem grandes referências, mas a gente tem pecado em uma coisa. Por exemplo, quando a gente tem recursos para fazer um congresso legal para a nossa juventude, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos chamar alguém famoso de fora. É a primeira coisa que a gente pensa. E eu não estou dizendo que isso não é uma coisa boa, que não tem muita gente boa por aí que pode abençoar a gente. Mas, às vezes, a gente negligencia as pessoas que a gente tem por perto. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque são essas pessoas que a gente tem por perto que vão nos ajudar caminhando junto com a nossa juventude, nos ajudando a desenvolver o caráter deles, que vão caminhar com a galera, trocar ideia com a galera, sabe? É aquele pastor que tem disponibilidade para passar o retiro inteiro com a gente, que joga bola com a galera, que conversa com a galera, que dá conselho. São essas pessoas que vão poder ajudar a gente no desenvolvimento da missão. Outra questão é que a gente falou sobre nós sermos pessoas de Deus para realizar a obra de Deus e que a vida do discípulo, ela precisa ser desenvolver o caráter de Cristo para depois reproduzir isso na vida de outras pessoas. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós não abrimos mão do nosso ego, nós não abrimos mão das nossas vontades, nós não abrimos mão daquilo que a gente pensa, e aí nós estamos muito cheios de nós mesmos. Então nós temos dificuldade de nos esvaziar de nós. Nós acabamos impedindo o processo de desenvolvimento do caráter de Cristo nas nossas vidas. E aí a gente deixa de reproduzir o caráter de Cristo nas outras pessoas. A gente deixa de ser referência para a nossa juventude. Eu quero dizer para você como líder que a primeira referência da sua juventude precisa ser você. E não uma referência de autoridade porque você chegou e disse agora eu sou seu líder. Mas uma referência no seu namoro, no seu casamento, no seu noivado, na forma como você trata seus pais, seu irmão, sua família, na forma como você lida com seu pastor, com seus outros líderes, na forma como você lida com seu trabalho, com todas as áreas da sua vida. Você precisa ser exemplo e referência para que a partir da sua vida, a sua juventude entenda como precisa ser o desenvolvimento da missão. Essa é a segunda aula do nosso módulo. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente quis propor aqui. É um tempo muito curto, é um papo muito longo para a gente conversar. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre discipulado. Mas se você quiser pontuar alguma coisa, tirar alguma dúvida, compartilhar algo em relação à grande comissão, ao desenvolvimento da missão na juventude, manda mensagem lá, tá bom? No e-mail. E eu queria te dar como dever de casa dessa aula que você adquira o livro A Formação de um Discípulo e comece a lê-lo, para que na nossa terceira aula, quando a gente começar a falar sobre discipulado, você já está um pouco mais familiarizado sobre esse assunto, tá bom? É isso, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.